Alexandre, eu acho que eu te vi... Quantas vezes na minha vida? Umas 2 vezes, que eu me lembro que eu fui lá uma vez lá na Record, você estava lá com a... Não, eu te vi em 92, 93, 92, cara, 94. Mas tu me viu na televisão ou tu Lá me na viu? Lure. Ah, tu frequentava a Lure do Gibinha? Do Gibinha, a Lure do Caramba! Gibinha. Tu frequentava... Porque você foi promotor, né? Você... Não, na verdade, lá nós éramos todos modelos da agência do Pantera, que é teu amigão Pô, também. Marcos Pantera, que era dono da Mega. Era da dono da Táxi, isso. E aí a modelada toda, né? E o Juneca e o Fedato, que eram os donos. Porra, o Fedato. O Fedato. O dia do Fedato, cara. O Fedato tem um filho lindo, casado, Porra, acho que gente... a esposa deles, que é Gabi. Nós passamos um Réveillon de 22 para 23, ele foi tomar um negócio lá em casa, em Itu. Fedato, muito gente boa, um cara muito demais, inteligente, né? Porra, não vejo essa turma, acho que... E do Juneca, você lembra dele? Eu lembro do Juneca, cara. Ricardo Roman Júnior. Porra, bicho. Isso. Nós estamos falando de coisa de... 93, 94. Sabe quantos anos? 53? 53. Tu devia ter 18 anos, 19? Eu tinha... Não, malandro, eu tinha 20 e pouco. Caramba, 23. nós estamos falando de coisa de 30 e poucos anos. Aí ficava aquela mesa de sinuca lá em cima, Alicinha Cavalcante, você, saudosa Alicinha Cavalcante. Alicinha, né? Era linda, né, meu? Linda, maravilhosa. Tinha um cabelão comprido. Uma das maiores promotores do... A maior de todas, né? Depois veio a Carol Sampaio, Isabela Menezes, veio tudo depois dela. Fernanda Barbosa, né? Fernandinha Barbosa, minha amiga, minha Fernanda, irmã, né? cara. Mas aquele camarote do Rio que fazia era a Alicinha, né? A Alicinha fazia o Camarote do Rio, fazia o da Brahma, né? Lembra da Brahma? Tudo, Da Brahma né? era difícil fazia do Zé Vitor, né? Do Zé Vitor. Zé Vitor Oliva, que era dono do Gallery. Tu é dessa época, então, das antigas? Eu sou. Amigo do Silvinho. O Silvinho falou comigo, porra, irmão. O Silvinho apanhava do Silvinho, porque eu era mais novo. Ninguém tinha paciência comigo. O Silvinho é mais velho. Aí eu ficava esperando os caras pegar porque o Silvinho pegava muito, pegava o Baiano, pegava o Silvinho, pegava aquela galera toda, e aí eu esperava sobrar alguma coisa pra eu pegar, malandro, entendeu? Naquela época, porra, bicho. Você era bem novo, né, cara? Novinho. Mas eu tava lendo sobre você. Você foi promotor de várias boates. Antigamente você era promotor. E o promotor é uma parada bem maneira, porque sempre convidava todo mundo pras festas, não é isso? Assim, eu fui pra Europa né, na carreira de modelo, eu era modelo do Pantera, eu fui pra Europa, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei da Europa, eu tive, né, meu pai deu um enquadro pra mim e falou, você é fluente em 2 idiomas, você não vai, né? Aí fui pro mercado financeiro trabalhar, fiquei um tempo num banco, fui contratado porque eu tinha um inglês fluente, espanhol também, e depois o banco ele foi vendido. Eu fiquei um pouco meio desencorajado de voltar para o mercado, porque o mercado queria que eu tivesse aí uma formação mais avançada. Vou chamar para tu. Só puxa o microfone para tu assim. Tá legal. Assim, direcionado, mas tu puxa, fica com a voz. Gostaria que eu tivesse um pouco mais avançado na minha formação. Estava no 4 semestres de economia na FAP. Aí, como a gente sempre frequentou à noite, me convidaram, aí foi o Clube Base, que foi o melhor clube de São Paulo, que era do Juneca, do Ângelo Leuzzi, do João Paulo Diniz, o Ângelo já se foi, o João Paulo já se foi, era do Luiz Eurico, do Betão Pandiani, do Julinho Pinhatari. Pô, Julinho, meu parceiro, tá maluco. Julinho lá do Rio, meu parceiraço, Fernando de Noronha, ter posado lá. E era engraçado que nós tínhamos uma meta de pôr quase 2.000 pessoas numa terça-feira, por exemplo, né, Malandro? Era uma meta... Eu ia na base, cara. Era bruto, era bruto. E o que acontecia? O Ângelo judiava da gente que ele não tinha paciência com ninguém, né? E ele entendia muito de noite, né? O Ângelo era o cara que mais entendia de noite. O Ângelo tá vivo ainda? Não, o Ângelo morreu. Caramba, o Ângelo era o rei da noite. O Ângelo foi... Lembra do Colômbia aqui? Lembra do Colômbia? Pelo amor de Deus. Rose Bombom, tu pegou a época do Rose Bombom? Não, do Rose eu não entrava porque eu era menor de idade. E do Vitória tu não pegou não, né? Vitória tinha muita briga dos caras do rugby, né, meu? A gente jogava, tinha muita briga, não dava. Mas eu ia com o Pantera dessa época. Você ia com o Pantera? O Pantera é meu irmão, pô. Eu sou do Alure e do Colômbia. Eu sou do Alure e da Colômbia. O Pantera é um irmãozão meu, fez muito por mim e pela minha ex-esposa. Bom, enfim. O pessoal que não tá ouvindo a gente aqui, não deve estar entendendo nada. A pessoa que não for dessa época, o que eu tô falando aqui é o seguinte: o Alexandre viveu aqui em São Paulo. Ele era promotor, era amigo das boates que eu também, que eu ia, dessas boates que ele tá falando aí. Só que você era um malandro, né, malandro? Então era diferente, né? Receber você era pra todo mundo uma alegria, né? Eu curti muito aqui, porque como você ficava indo pro Rio e voltando, quando você vinha pra São Paulo, eu tenho na memória que o Silvinho falava assim, né? O malandro vai vir.
Aí tu ficava todo mundo esperando você chegar, que era alegria na certa, né? Furquilagem, tinha Furquilagem. Aí vocês se reuniam numa cantina aqui na Pamplona. Né? Pô, era... Aí era o Fernandinho Val também. O Fernandinho Val até hoje é meu parceiro. O Fernando acho que foi um dos caras que mais fez comercial no Brasil, bonitão, né? Pô. Não tinha nego feio. Caramba, bicho. Não tinha nego feio. Era um estrago. Sai com os caras. E eu era meninão assim, eu ficava esperando. Aí eu falava, ô, Baiano, pelo amor de Deus, alivia pra alguém, porque senão eu vou ficar sozinho de novo, né? O Baiano era o Silas. O Baiano. Não o Silas daqui, o diretor, não. Era o Silas. O nome dele era Silas. O Silas foi na época do Garoto Carícia, ele recebeu mais de 40 mil cartas. Era uma coisa que não existia esse número. Ele era um grande modelo, pô. Aí nós fomos pra Europa, ele foi pra Ásia, depois voltou, fomos pra Europa junto. Tu foi modelo também, você? Foi. Mas assim, o Silas era um outro nível, né? O Pantera é top. Era top do top. Não, o Pantera é lá em cima, é outro nível, é outra conversa. O Pantera já é outra conversa. Aí tinha lá o Zulu, tinha o mestrão lá, o Ricardo Herriotti, o Ricardo americano. Pô, americano, faixa preta de jiu-jitsu, casca grossa. Ele era modelão, americano, pô. O Ricardo americano. O Ricardo trabalha até hoje, né? O Ricardo, aí tinha a turma... Era uma turma do Rio que dominava mais. O Sérgio Melo. Lembra o Sérgio Melo? Claro, pô. Primeira campanha de perfume da Corda foi o Sérgio Melo que maluco. fez. Cara, o Sérgio era boa pinta dos caras, ficava intimidado, né, meu? Era ruim ficar por perto dos caras. Muitas histórias, né, bicho? É muita história. Como é que você virou promotor? Aí alguém te convidou porque... Aí o Juneca me levou lá pra base e falou, olha, você tá bem, você tá legal, vamos começar a fazer. Porque o que acontecia? Foi um desdobramento da música eletrônica, né? Então, era tudo novo. Era sound system novo, por exemplo, o som que veio da base foi um som que veio inteiro da Espanha, que era som DAS. A cabine da base, na época, eu lembro de cabeça, custava $400 mil, foi gasto de sound system. Meu Deus. Era um som que batia assim, malandro, batia na alma o som, sabe? A base eu me lembro desse negócio, parecia que você tava a dentro base... de um tambor, meu irmão. A base era um absurdo. O que batia o som... Olha que eu sou rodado em clube no mundo inteiro. O som da base bateu igual o som da base, só a Twilon, em Nova York. Eu lembro que o pessoal divulgava isso, falava, meu irmão, essa boate concentrada vai parecer que você tá... aquele negócio. Você ficava perto do grave e parecia um soco no peito, assim. E aí veio a DJzada gringa, aí começou a vir gringo, e pau nos gringos. Então, e balada começava às 10 e ia parar às 6 da manhã, aí começou after. Aí começou depois das a 5 era da dos manhã, after. aquele negócio. Aí, amigão. Porra, aí ninguém aguentava, né, bicho? Era só balada. Quem ficou, quem não ficou, já era. E me diz uma coisa, aí você viveu essa parada toda, e como é que você conheceu Eu conheci a Ana em 96. A primeira dama? Eu conheci a minha ex em 96 do Cabral, que você deve ter ido também quando era na Rua Sem Saída. Ah, tá maluco? Que era do Luciano. Luciano Huck, pô. Isso. Tá louco? Pô. Que era do Luciano. Cansei de ir ali no Cabral. Eu conheci a minha ex lá. E aí ficamos, né? Como é que tu conheceu? Conta na aí. balada. Vamos recordar. Na balada. Na balada, eu tava lá. Jogou o talento nela, talento 6 por Carinho, partiu por 12 por Abejoca, jogou o seriado que choca, 57911.